Correção com gabarito da avaliação diagnóstica de Minas Gerais 2022. Primeiro ano, ensino médio, Ciências da Natureza, questões 1 a 27. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Número 1. Leia o texto abaixo. A conversão da energia solar em energia química é um processo físico-químico realizado por seres autótrofos e clorofilados. As organelas responsáveis por esse processo são os cloroplastos, que são constituídos de pigmentos, que ficam imersos na membrana dos tilacoides, formando o complexo antena. O processo de conversão de energia descrito nesse texto é denominado de fotossíntese. Nós temos aqui a folha e o tecido vegetal. Dentro da célula vegetal, nós temos o cloroplasto, que é o responsável por realizar essa síntese final da luz. Então, ele faz a fotossíntese. Letra C. Pessoal, se o Geografidade tem ajudado vocês, também nos ajude aqui. Já dê aquele like no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos vídeos. Número 2. Leia o texto abaixo. Hereditariedade refere-se ao patrimônio genético transmitido por nossos pais biológicos. É por isso que nos parecemos com eles. Mais especificamente, é a transmissão das características de uma geração para a seguinte. Essas características podem ser físicas, como a cor dos olhos, doenças, comportamentos. A transmissão das características mencionadas nesse texto ocorre por meio da transferência dos genes. É o DNA que passa dos nossos pais para os filhos. Letra A. 3. Observe na imagem abaixo o ciclo de vida de um corpo celeste. O corpo celeste que possui esse ciclo de vida é conhecido como a estrela. Ela nasce através dessa nebulosa. Eu trouxe uma imagem para vocês aqui da nebulosa, muito bonita, inclusive. Depois ela chega em equilíbrio, ela passa a ser gigante e depois ela pode se tornar até anã, até chegar ao fim de uma estrela. Letra B de bola. 4. Leia o texto Wi-Fi de energia. Carregador recarrega celular a 3 metros de distância. A ausência de fios é justificada, pois no envio de energia, essa tecnologia utiliza correntes elétricas. Eu trouxe aqui para vocês também uma imagem que vai demonstrar essa corrente contínua que vai passar aí entre o telefone e esse carregador. 5. O esquema abaixo representa uma organização das moléculas de água em seus respectivos estados físicos. As setas representam os processos de mudança de estado. De acordo com esse esquema, a seta indica a passagem da água do estado líquido para o gasoso, está representada pelo número. Então, nesta primeira aqui, nós temos elas bem juntinhas, bem agregadas. Então, é o estado sólido. Nessa segunda imagem, elas estão mais soltas, mas nem tanto. Então, é o estado líquido. E neste último, é o estado gasoso. Então, ele quer saber qual é do estado líquido para o gasoso. Então, é o número 2, letra B. 6. Em uma classe, os estudantes elencaram algumas situações do cotidiano em que a matéria poderia sofrer algum tipo de alteração. Essas situações foram descritas abaixo. Construir um assento com palete de madeira, formar uma mistura entre óleo e água, o gelo derrete após ficar algum tempo fora da geladeira, papéis são amassados e descartados nas lixeiras, e uma corrente enferruja quando deixada no tempo. Em qual dessas situações ocorreu transformação química? Então, vai ser na quinta. Vocês vão marcar a letra E. Por quê? Um assento de madeira vai continuar sendo madeira. Então, foi uma mudança física. Misturar água e óleo, eles não se misturam, então continua sendo física. O gelo derreter também só mudou de estado físico. E o papel ser amassado somente mudou a sua forma. Então, o único que teve uma reação química foi na corrente enferrujada. E eu trouxe aqui para vocês essa transformação química, que é quando os reagentes são modificados formando um novo produto, ok? 7. Leia o texto abaixo.
Então, nesse texto aqui vai falar sobre a evolução das espécies, do neodarwinismo. A expansão da teoria mencionada foi qual? Alguns anos após a publicação da Origem das Espécies, por Mendel, foram criadas duas leis de hereditariedade, a lei da segregação e a lei da segregação independente. Então, vai ser a letra C. Muitas vezes uma teoria é criada e outra vem para evoluir aquela anterior. Então, neste caso, será a letra C. 8. Leia o texto abaixo sobre a descrição de uma cadeia alimentar. Nessa cadeia, o nível trófico ocupado pelo homem é... Então, o homem está no quarto nível, porque ele é um consumidor terciário. Então, vocês vão marcar letra D de dado. 9. Leia o texto abaixo sobre os problemas causados por um prédio no centro da cidade de Londres. Então, vai falar sobre uma fachada envidraçada com vidros que vai causar diversos danos. Então, nesse caso, inclusive, o tema, o título dessa reportagem, está aí só um trechinho para vocês, é Reflexão da luz solar em edifício danifica veículos e outras estruturas em Londres. Logo, vocês vão marcar reflexão luminosa, letra C. 10. Leia no quadro abaixo características de um planeta do sistema solar. É o planeta mais próximo do Sol e o oitavo em tamanho. Só por essa dica nós já sabemos que se trata de Mercúrio, porque é o mais próximo do Sol. E, obviamente, ele também é o que demora menor tempo para dar a volta em torno do Sol, porque é aquele que está mais próximo da órbita. 11. O esquema abaixo representa a transformação de componentes ao serem colocados em contato. Então, nesse caso, o ferro vai sofrer uma oxidação. Então, oxidação é o nome dado ao processo com perda de elétrons por um átomo, grupo ou espécie iônica durante uma reação química. Então, o que aconteceu? Foi basicamente a mesma coisa do exercício anterior lá do prego enferrujado. Então, eles passaram por um processo químico, eles foram modificados. 12. De acordo com o texto, durante o amadurecimento da banana ocorre uma transformação química, pois... Então, a banana ela tem o etileno. Não só a banana, outras frutas tropicais também possuem, que é um gás que vai ajudar a amadurecer esses frutos. Então, letra A, composição presente na casca verde da fruta é modificada, alterando a sua coloração. Então, esse gás vai atuar fazendo com que a banana amadureça e ela deixa de ser verde e passa a ser amarela. É assim que a gente sabe que ela está madura. 13. Uma determinada estrutura celular é formada por duas membranas lipoproteicas e preenchida por uma substância fluida onde existem proteínas, ribossomos e DNA. É nessa estrutura que ocorrem reações químicas da respiração aeróbica. Essa estrutura é a mitocôndria. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem da mitocôndria. Pessoal, estão gostando aí da correção? Então, dê o like aí no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. 14. Leia o texto abaixo. Então, esse texto vai falar sobre a sopa primordial, sobre o experimento de Oparin e Haldane. E essa teoria criada por eles foi a evolução química. Foi uma das teorias mais bem aceitas. 15. Marcos está na praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, tomando água de coco e fica surpreso ao ver que o canudo em seu copo se comporta como representado na imagem abaixo. Nessa imagem, a distorção do canudo observado por Marcos se refere a qual fenômeno ondulatório? É a refração, letra E de escola. 16. Leia o texto abaixo. A radioterapia utiliza de radiações para destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam um tumor. Existem vários tipos de radiação. No tratamento apresentado no texto, a radiação utilizada é classificada como a radioterapia. Qual tipo de radiação? É radiação ionizante, utiliza íons, letra B de bola. 17. As representações abaixo indicam os estados físicos da água em diferentes condições.
A passagem da água do estado sólido para o líquido ocorre em... Então, em qual desses aqui ele está no estado sólido? Então, é nesse segundo, que as moléculas estão mais juntinhas. E qual que ele está possivelmente no estado líquido? Neste 4. Então, de 2 para 4. Os outros dois tipos parecem ser o estado gasoso. 18. Para substituir o uso de combustíveis fósseis, tem-se optado por uma busca alternativa de fontes renováveis, como o biodiesel. A sua produção simplificada ocorre a partir de uma reação química com o uso de catalisador, feita entre o etanol e o óleo vegetal, formando junto ao biodiesel a glicerina como produto final. Por isso é um produto natural e biodegradável com baixo teor poluente. A obtenção de biodiesel é uma transformação química, pois a composição dos reagentes é modificada para obter um novo produto. É o que nós vimos em uma questão anterior. Para acontecer uma reação química, os reagentes têm que ser modificados e formar um novo produto. Letra E de escola. 19. Observe o cruzamento representado abaixo. Nesse cruzamento, qual é o genótipo dos seres da geração F1 para a característica considerada? Então, a F1 é a segunda linha nossa aqui e eu já trouxe para vocês o estudo delas. Então, vai ser uma mistura entre esse que é Vzinho, Vzinho, com outro que é Vzão, Vzão. Então, vai ser um Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho e o outro Vzão, Vzinho. Então, nesse caso, eu coloquei V, mas vocês poderiam seguir como se fosse A, B, qualquer letra. Então, Azão, Azinho. Letra B. 20. O esquema abaixo representa uma teoria que tem como objetivo explicar a origem da vida na Terra. A teoria representada nesse esquema é denominada de evolução química. É aquela que vai falar dos coacervados que existiam no oceano primitivo e que ajudaram a formar, então, os primeiros seres vivos. 21. Leia o texto abaixo. Esse texto vai falar sobre a seleção natural. O mecanismo evolutivo descrito nesse texto foi sugerido a partir de um estudo do darwinismo. Foi Darwin que fez a teoria da seleção natural. Letra A. 22. Leia o texto abaixo. Então, vem falando sobre as cataratas do Iguaçu. A vazão apresentada nesse texto é expressa em notação científica na forma. Então, eu transformei aqui o valor, 526 mil. Então, dá 526 vezes 10 a terceira, mas por notação científica a gente utiliza sempre dessa forma com as duas casas. Então, eu acho que a melhor seria a letra D, 5,26 vezes 10 a quinta. 23, leia o texto abaixo. Quando estamos dentro de um ônibus que anda com velocidade constante, estamos parados ou em movimento? A resposta é, depende de quem vê a situação. Se a pessoa está dentro do ônibus, vai falar que os demais passageiros estão parados. Enquanto alguém que está na calçada e vê o ônibus passar, dirá que os passageiros estão em movimento. O conteúdo desse texto é um exemplo de aplicação do princípio da relatividade galileana, pois o movimento dos passageiros depende do observador. 24. Um paraquedista de massa igual a 80 salta de uma altura de 4.000 em relação ao solo a partir do seu repouso. Está sujeito à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo. Ao chegar na altura de 3.700, ele cai com a velocidade constante de 200, devido à resistência do ar, até o momento em que abre o seu paraquedas. Então, nós temos dois momentos. Primeiro, o momento que ele está caindo, mas que ainda está na velocidade constante. E depois nós temos um momento que o paraquedas irá se abrir, ok? Então, considerando aí esse primeiro momento, que ele vai saltar com o paraquedas fechado. Então, a força gravitacional vai ser igual ao peso dele. O peso vai ser a massa vezes a aceleração. O peso vai ser 80 vezes 10, vai ser 800 newtons. Então, considerando isso, vamos lá para as alternativas. O modo e o sentido da força de resistência do ar
sobre esse paraquedista que cai com velocidade constante é 800 newtons para baixo, pois a força do peso aponta para o centro de massa da Terra. 25. Observe na representação abaixo a transformação sofrida pela água ao ser colocada em um ambiente com baixa temperatura. Então, nós temos aqui a transformação de um estado possivelmente gasoso para um estado líquido ou então até mesmo sólido. Mas eu não consideraria sólido porque ele não está tão juntinho assim as partículas. Então, com base nessa representação, em baixas temperaturas, a água passa do estado gasoso para líquido, letra A. 26. Observe na imagem abaixo as etapas de transformação do minério de ouro até atingir um objeto. Então, nós temos aqui o minério de ouro, depois a barra de ouro e, por fim, a aliança de ouro. De acordo com a imagem, qual é a evidência de transformação do ouro entre as etapas 2 e 3? Então, o que aconteceu? A forma física do metal foi alterada, mas a sua coloração original foi mantida, a constituição química também foi mantida. O metal passou de líquido para sólido? Não, todas as duas formas eles estão sólidos. E o metal sofre reação química? Também não, pois continua sendo o mesmo. Então, letra C de casa. 27. Observe na imagem abaixo a mudança de comportamento das moléculas de água ao serem submetidas a um aumento de temperatura. Com base nessa representação, o aumento de temperatura fez com que a água mudasse do estado sólido, olha como todas as partículas estão juntas, para o estado líquido. Que elas estão juntinhas, não estão desagregadas, mas não estão juntas, estão de certa forma desorganizadas. Então, de sólido para líquido, letra D de dado. Ok, pessoal? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Inscreva-se no canal, dê aquele like e até a próxima. Tchau, tchau!